Falando do quadro respiratório, né, agora a gente já tratou dos quadros metabólicos, alcalose e acidose, né, a gente vai falar um pouco sobre os quadros respiratórios. Então, começando com a acidose respiratória, basicamente é um aumento da PCO2, né? Se aumenta a PCO2, né, a gente vai ver que também precisa aumentar o bicarbonato, a gente vai ver ainda direitinho como é o cálculo. Mas o que é que faz aumentar a PCO2? É a diminuição do volume corrente, né? Então, aquele paciente que tem insuficiência respiratória tipo 2, né? O paciente que tem hipercapnia, ele é o paciente que faz acidose respiratória, né? Ele tem uma diminuição do volume corrente, ele tem uma alteração na ventilação, né? Então ele não consegue botar CO2 para fora porque o volume corrente é mais baixo, ele ventila pouco, né? Então é o paciente a fazer acidose respiratória, beleza? E a alcalose respiratória, né, é uma diminuição da PCO2, né, que é basicamente um aumento do volume corrente ou um aumento da frequência respiratória. Então, aquele paciente ataque né, ele pode fazer uma alcalose respiratória. A gente tem visto bastante, né, ultimamente nos pacientes COVID, né, porque você tenta compensar, né, uma baixa oxigenação, aumentando a frequência respiratória e termina lavando mais CO2 e fazendo uma calose respiratória, tá? E aí a gente vai ver, né, que se o PCO2 sobe ou se o PCO2 desce, o bicarbonato sobe ou desce. Lembra da fórmula do pH, né? Concentração do bicarbonato sobre PCO2. Então, se um sobe, o outro tem que subir. No caso da acidose respiratória, né? O PCO2 sobe, o bicarbonato tem que subir. Mas qual a proporção que ele sobe? Quando a gente tem um quadro agudo, ele sobe na proporção de 10 para 1. Então, a cada 10 de bicarbonato, de PCO2 maior do que 40, lembra que a gente vai usar a média, né, para os cálculos. Então, PCO2 é de 35 a 45, então a cada 10 acima de 40, a gente vai ter um bicarbonato estimado aumentando em 1. Então, por exemplo, o paciente que tem 55 de PCO2, ele tem que ter ali, né, 25 de bicarbonato, mais ou menos 2, né, para a gente ter sempre esse desvio aí, nos quadros agudos. A gente está pensando no paciente crônico, ele tem um aumento de bicarbonato um pouquinho maior. Então, aquele paciente DPOC, né, ele vai que está com um PCO2 de 50, então ele vai ter ali um aumento de 2, né, do bicarbonato. Se fosse agudo, ele teria um aumento de 2, sendo crônico, ele vai. Aliás, se fosse agudo, ele tem um aumento de meio, né, mas como ele é crônico, ele aumenta 4, ele vai aumentar ali 2, já que ele subiu metade, né, dos 10. Então ele vai aumentar 2, então ele vai ficar ali em torno de 26, 28, né, de bicarbonato, beleza? Então, essa relação do bicarbonato estimado para os quadros respiratórios é bem tranquilo, é a relação 10 para 1, principalmente pensando em pacientes agudos, né, ou 10 para 4 naquele paciente mais crônico, tá?